Queridos, eu quero que você abra comigo em 2 de Reis, capítulo 20. Segundo de Reis, capítulo 20. Queridos, eu quero trazer aqui uma mensagem bem importante para um Dia dos Pais, mas eu queria já te alertar que eu não quero falar, eu vou falar de paternidade natural e de família, mas eu quero aplicar isso também para aquilo que a gente constrói para as próximas gerações, né? Para discipulado, paternidade espiritual. Então, 2 de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Repita comigo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Isaías, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Queridos, esse texto é muito interessante, porque Deus usa o profeta Isaías, que chega, para o rei Ezequias aqui e fala: coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer. A primeira coisa que eu acho interessante nesse texto é que a Bíblia não diz que Ezequias, ele clamou para Isaías, ele chora para Isaías, ele não fala: olha, Isaías, interceda por mim, mas o texto dá a entender que ele deixou Isaías ir embora e ele vira a cara para a parede e ele vai resolver a situação dele com Deus. Então ele não tentou a intercessão, a intervenção de Isaías, mas isso mostra que ele sentia e entendia que ele tinha acesso direto a Deus, e ele põe a cara na parede, e o clamor dele é muito interessante, porque ele fala: Deus, o Senhor sabe que eu fui fiel, eu fui reto, eu andei nos teus caminhos, eu fui obediente, e ele chora muito. E a Bíblia diz que antes de Isaías ter saído do meio da cidade, Deus fala para Isaías: volta para lá que eu mudei de ideia, e você tem outra coisa para falar para o rei Ezequias. E ele volta e fala: olha, Deus resolveu te dar mais 15 anos. Queridos, quando a gente olha para esse texto, e eu não vou ler todos os textos que ajudam a gente a amarrar essa história, mas a Bíblia vai dizer depois que o rei Ezequias morreu com 54 anos. Então, se ele morreu com 54 anos e Deus deu para ele mais 15 anos de vida, isso significa que quando ele recebeu essa profecia, essa sentença de Isaías, ele tinha 39 anos. E a verdade é que ninguém está pensando em morrer com 39 anos. Pelo contrário, eu faço 49 anos ano que vem, e eu não sei você, a maioria de vocês não está nessa idade, mas a impressão que eu tenho é que quando a gente... Quando que eu falei?
Ano que vem. Eu vou estar até setembro com... Então, a impressão que eu tenho, com a idade que eu tenho hoje, é que com os 40 anos que você começa a desfrutar mais de algumas coisas da vida, né? Os primeiros anos, para a maioria de nós, que não vem de uma família rica, esses primeiros anos de vida é muita construção, é começar do zero, né? Então você casa, normalmente ali entre 20 e poucos e 30 e poucos anos. Então, esses primeiros anos são anos muito de fundamento, de construção, são anos ralados, e para mim, pelo menos a minha experiência pessoal, é que com 40 anos você começa a desfrutar de algumas coisas. Então, ninguém está esperando em morrer com 39 anos. E, na verdade, a gente tende a viver sempre como se a gente fosse viver para sempre, né? Alguém me falou esses dias, quem que era? Eu acho que a filha do Harold falou, não, minha avó está com 85 anos, a gente estava numa reunião de família, e a avó falou, levantou da mesa e falou assim, não, eu acho que eu estou ficando velha, né? Então a gente vive muitas vezes como se fosse viver para sempre. Ninguém está esperando morrer com 39 anos. E eu olho para esse texto, e a primeira pergunta que eu acho que a gente se faz é por que Deus levanta um profeta como Isaías para ir lá até o rei Ezequias, olha, você vai morrer, e depois mandar Ezequias voltar e dizer, não, mudei de ideia, eu vou te dar mais 15 anos. Queridos, eu acredito que a melhor forma de dar presta atenção, uma corda em alguém, é colocar essa pessoa diante de uma possibilidade real de morte, né? Então, graças a Deus, eu nunca passei por isso, não estou interessado também, estou pedindo para Deus me ensinar de outro jeito, se for necessário, né? Mas quando se conversa com pessoas que passaram por uma doença séria, ou tiveram um acidente grave, e ficaram diante de uma possibilidade real de morte, normalmente essas pessoas tem grandes transformações de vida, né? Você se depara que a morte pode acontecer a qualquer momento. Então eu olho para isso e eu vejo que o que Deus fez foi dar um chacoalhão em Ezequias para ver se ele acordava. Queridos, a gente olha para a Bíblia e a gente pode dizer sem problema nenhum que Ezequias era um servo de Deus, era um homem de Deus. A própria Bíblia vai dizer que Deus fala para Isaías, volta lá e fala para Ezequias, príncipe do povo. Então ele era um príncipe. Quando Deus chega para ele e fala, Ezequias, põe sua casa em ordem, porque você vai morrer, eu quero mostrar para você que a única coisa que faz sentido aqui, é que Deus estava falando da família dele mesmo, e de nenhuma outra coisa, né? Então, a gente olha para tudo isso, eu quero amarrar isso depois. Vai haver um dia em que todos nós vamos estar diante do Senhor, e a gente vai prestar conta por todas as coisas. A gente vai dar conta da nossa vida espiritual, a gente vai dar conta da nossa vida material, de como nós fomos mordomos daquilo que Deus colocou na nossa mão, nós vamos dar conta do nosso chamado ministerial, e a gente vai dar sim conta também da nossa família. E nós precisamos viver essa vida, viver nessa terra, pensando não só no hoje, no agora, mas pensando em deixar um legado, pensando naqueles que vêm depois de nós. Então, quando Deus está falando com Ezequias, Deus não está falando da vida espiritual. Eu vou mostrar para você que Isaías tinha um ministério sólido. Quando a gente fala desse período dos reis, eles desenvolviam uma função de governo, mas era também, de certa forma, uma função espiritual. Deus não está falando da vida material, ele era próspero, ele governou bem o povo, né? Então, quando Deus chega para ele e fala, arruma a tua casa, você vai morrer, o clamor dele para Deus, olha o que ele fala, Deus, eu te honrei, eu fui fiel, eu andei nos teus caminhos, eu te obedeci. Era alguém que teve a moral de chegar diante de Deus e dizer, Isaías, pode ir, que eu vou resolver com Deus. Deus, olha para a minha vida aqui, eu fui fiel, eu te obedeci, eu fui reto. Então ele estava bem no seu ministério, na sua vida espiritual, no reino,
Quando a gente olha para a vida dele, a gente pode ver que esse cara, ele trouxe um avivamento, um despertamento no meio do povo de Israel. A gente vai ver um pouco antes disso, quando a Bíblia fala que Senaqueribe, né, ia atacar, junto com a Síria, o rei Senaqueribe com a Síria iam atacar Israel. E a Bíblia fala que ele se junta com Isaías em intercessão, e a Bíblia fala que 185 mil soldados da Síria morrem por causa da intercessão de Ezequias e Isaías. Então, quantas pessoas, quantos homens de Deus você conhece que viveram uma experiência dessa? Se a gente voltar na história, a gente vai ver que quando Ezequias assume o trono, e isso aconteceu, né? O povo de Israel se afastou de Deus em quase todos os reinados, mas a gente vai ver que no tempo de Ezequias, ele assume uma nação que estava idólatra, afastada de Deus, adorando vários deuses, com rituais envolvidos em prostituição, apostasia, mas quando Ezequias assume, ele traz um avivamento para Israel. Ele faz o povo se arrepender, ele faz o povo voltar para Deus de volta, ele tira os ídolos. Então ele trouxe um avivamento e um processo de restauração no meio do povo de Deus. Com a oração dele, ele faz, né, Deus mudar de opinião e mandar Isaías voltar. E não só isso, quando Isaías volta e fala, você não vai morrer, Deus te deu mais 15 anos. E ele fala assim ainda, como que eu vou saber? Isaías está dizendo para ele, daqui 3 dias você vai estar bom a ponto de poder ir na casa do Senhor adorar ele. E ainda Ezequias tem a moral de dizer, eu quero uma prova. Como que eu vou saber se a tua palavra é verdade? E aí Isaías fala, vou te dar uma chance. Ele está falando aqui, né, do relógio de Acasa, ele está falando de um relógio solar, e ele está dizendo, o que você quer de prova? Você quer que o relógio avance 10 graus ou retroceda 10 graus? E ele fala, não, avançar no tempo é muito fácil. Eu quero que Deus me prove fazendo o sol voltar. Então, era um cara cheio de fé, cheio de coragem, com esse nível de fé e capacidade de intervenção de Deus. Então a geração de Ezequias, querido, ela foi tocada por um avivamento. Agora, infelizmente, a gente não pode dizer a mesma coisa sobre a geração seguinte. Quando Ezequias morre, quem assume o trono é seu filho Manassés, e provavelmente quando a gente olha a história terrível de todos os reis de Israel, ou a maioria deles, Manassés provavelmente foi o pior rei e o rei mais endemoniado que Israel teve. Então, quando Deus chega para ele e fala, põe a tua casa em ordem, e dá para ele mais 15 anos, Deus faz o que Ezequias pediu. Mas será que Ezequias faz o que Deus pediu, que era colocar sua casa em ordem? E eu quero mostrar para você que ele não fez isso, ele não correspondeu ao pedido de Deus. Eu quero que você vá comigo para Jeremias, capítulo 15, a partir do versículo 4. Jeremias capítulo 15, versículo 4. Olha o que Jeremias dá uma sentença aqui. E olha o que a Bíblia está dizendo. Entregá-los-ei, ele está falando, Deus está dando uma sentença de juízo contra vocês. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, Deus vai vir com juízo e desgraça no meio de vocês, a ponto de vocês se tornarem um espetáculo horrendo para as outras nações. E aí ele está dizendo assim, e tudo isso, todo esse juízo vai acontecer por causa de Manassés e de tudo que ele fez em Jerusalém. Então olha a desgraça e quem esse cara se tornou, né? Então agora é muito interessante, porque a Bíblia fala que Manassés
começou a reinar quando ele tinha 12 anos. Então, se ele começou a reinar quando ele tinha 12 anos, o que é uma loucura para a gente, um cara reinar, né, assumir um governo com 12 anos de idade, se ele começou a reinar quando o pai morreu, e ele tinha 12 anos, isso significa que esse filho nasceu no período de 15 anos que Deus estendeu a vida do rei Ezequias. Então isso mostra para a gente que ele não obedeceu a Deus e ele não correspondeu à chance que Deus deu para ele de colocar a casa dele em ordem. E o resultado de ele não ouvir a Deus foi que depois de ter trazido um avivamento, ter restaurado uma geração, ele introduziu o pior rei que Judá e Jerusalém tiveram, liderando uma nação totalmente corrompida e afastada de Deus, provavelmente a geração inclusive mais afastada de Deus de toda a história dos reis aqui. Então a gente precisa entender, queridos, que a gente não pode ser bênção só para a nossa geração. A gente precisa entender que Deus está preocupado, interessado no que vem depois, no que a gente constrói para gerações futuras, né? Muitas vezes a gente tem a tendência de enxergar só o momento e de não prestar atenção no grito de um Deus que se importa com aqueles que vêm depois de nós. Eu acredito que se Ezequias tivesse só cuidado da sua casa, se ele tivesse só governado bem a sua família e a sua casa, isso já traria longevidade para ele. Existe um texto na Bíblia, e ele é muito conhecido, a gente não precisa nem abrir, mas não importa quantas vezes eu leia, isso sempre vai mexer comigo. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa, e a Bíblia diz o quê? Quem sabe de cor aí? Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e se prolonguem os seus dias na terra. Irmão, agora olha que loucura isso. Deus está dizendo assim: olha, se você honrar seus pais, se você cuidar da sua família do jeito certo, eu estou disposto a fazer a sua vida ser estendida, eu vou mexer com a sua longevidade se você for fiel. Eu lembro de uma história que eu nunca mais esqueci, que um pastor amigo me contou. Eu não conhecia esse cara, um outro pastor, mas ele falou: olha, eu conheci esse homem. Ele disse que esse pastor teve uma doença séria, e ele acabou tendo uma embolia pulmonar, e ele estava num quadro assim muito grave, internado, e esse cara contou que ele estava no quarto, e em certo momento ele viu um anjo entrar no quarto. Não era um anjo maligno, ele reconheceu como um anjo de Deus, mas quando esse anjo entrou, ele teve um discernimento e sabia que era um anjo da morte. Ele sabia que aquele anjo estava entrando ali para levar o espírito dele. E ele disse que ele olhou para aquele anjo e falou assim: olha, eu desafio você a me dizer alguém que honrou mais pai e mãe do que eu honrei. E eu não honrei só pai e mãe, eu honrei tio, eu honrei tia, eu honrei todos aqueles que vieram diante de mim. E diz que quando ele falou isso, aquele anjo abriu um sorriso e saiu. E logo depois disso, esse homem levantou da cama e estava curado. Então a gente precisa entender, querido, esse princípio que existe aqui. É chocante, porque quando a gente olha, eu quero dar outro exemplo aqui, quando a gente olha para a vida de Eli, ele foi, né, um sacerdote, e a Bíblia fala que Eli soube edificar em Samuel, que foi um dos principais profetas que Israel teve. Ele conseguiu edificar em Samuel um grande profeta e um homem de Deus, mas ele não conseguiu fazer isso com seus filhos. A Bíblia diz, isso é muito interessante, que eles se deitavam e dormiam no mesmo lugar onde a arca ficava, né? Então a Bíblia diz que quando eles vão se deitar, antes de apagar as luzes onde ficavam a arca, Samuel ouve chamar a voz dele: Samuel, Samuel. E aí ele vai até Eli e fala: eu estou ouvindo alguém falar alguma coisa. E aí Eli olha para ele e fala assim: olha, a próxima vez que você ouvir chamar seu nome, você vai dizer: Senhor,
eis-me aqui. O que ele estava fazendo? Ele estava ensinando Samuel a se relacionar com Deus, a ouvir a Deus, a ser um profeta. Mas ele não fez a mesma coisa com os filhos. A Bíblia diz que as pessoas chegavam até Eli e falavam da má conduta dos filhos e da má fama que os filhos tinham, e ele não repreendia os filhos. Ele falava: olha, vocês não podem fazer assim, e acabava aí. Então ele não repreendeu, ele não corrigiu, ele não disciplinou os filhos, e chega uma hora que Deus fala para ele: olha, Eli, você ama seus filhos mais do que você ama a mim. E agora, querido, qual que é a consequência disso? A consequência disso é que Deus chama Samuel, e o próprio Samuel vai dar a sentença contra Eli, e ele diz assim: ó, fala para Eli que nunca haverão velhos na casa dele. Fala que eu vou cortar a longevidade da família dele e ele não vai ter descendência. Você conhece a história, a Bíblia diz que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, levam a arca da aliança para o campo de batalha, e não só a arca é roubada, mas os filhos são mortos. Quando o mensageiro vai e diz: Eli, mataram teus filhos e roubaram a arca. A Bíblia diz que Eli cai para trás e que ele estava pesado. É o primeiro relato de gordofobia na história, né? Então estava pesado, é sacanagem, né, gente? Então ele cai, quebra o pescoço. A nora, né, a esposa de um deles, eu não lembro se era de Hofni ou de Finéias, quando ela descobre que o sogro morreu, o cunhado morreu, o marido morreu, ela se agacha, dá a luz e chama o filho de Icabode, que significa a glória de Deus se foi. Olha que desgraça, porque esse cara não conseguiu fazer com os filhos aquilo que ele fez com Samuel. A descendência de Eli foi cortada. Querido, eu quero que você vá comigo para 2 de Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Versículo 25. Para não restar dúvida nenhuma, esse texto vai dizer que Isaías realmente não correspondeu ao que Deus pediu. E a palavra do Senhor diz assim: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Então o que Deus está dizendo aqui? Deus deu 15 anos para ele arrumar a casa e ele não fez isso. Pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Então, queridos, é muito claro a gente olhar para isso e ver que quando Deus dá mais 15 anos para Ezequias, ele não estava só pensando em Ezequias, mas ele estava pensando na sua descendência, ele estava pensando em Judá, estava pensando em Jerusalém. E, queridos, é muito triste, porque quando a gente olha para a história da igreja, você vê ministérios incríveis, que construíram coisas incríveis, mas não conseguiram deixar um legado. Faz mais de 15 anos que eu estou viajando pelo Brasil e você encontra coisas muito tristes. Existe uma igreja aqui no Brasil que nos anos 80 teve um grande avivamento. Então, eu não tive a oportunidade de experimentar, conhecer isso, mas amigos que conheceram, falaram assim: olha, vinha caravana, ônibus do Brasil inteiro, porque Deus se manifestava naquele lugar. As pessoas contam histórias dos ônibus chegando, e as pessoas descendo do ônibus no pátio da igreja, sendo curadas, caindo no Espírito. Olha o que Deus fez nesse lugar. Quando você vai lá hoje, não existe mais nada, só um prédio grande. Por quê? Porque quando esse cara morreu, quem assumiu o governo da igreja foi um dos filhos dele, que todo mundo sabe que tem uma vida dupla, que é homossexual, e não existe nada lá, gente. E a gente vê inúmeras histórias assim. Eu cresci assistindo um cara que morreu esses dias, o Jimmy Swaggart. Quando você não via nada de evangelho na TV, esse cara, se eu não me engano,
ele estava em quase 160 países, se eu não me engano era 154, 158 países, transmitiam os cultos dele, o Brasil transmitia. Eu lembro que a gente acordava toda manhã com a família e assistia o culto do Jimmy Swaggart. Esse cara e o Silas Malafaia, eu sei que muita gente não gosta dele, não é a discussão, mas foram os caras que eu cresci vendo com 5, 6 anos de idade e comecei a admirar alguém pregando. Agora, o Jimmy Swaggart foi preso com prostitutas, foi surpreendido com prostitutas 2 vezes. Então, uma vez ele foi exposto, fotografado, ficou afastado por 1 ano, confessou publicamente, mas 2 anos depois ele caiu de volta. Eu não lembro em qual estado que era a igreja dele, se eu não me engano, no Los Angeles, talvez, a cidade. Mas um amigo, uns anos atrás, foi na igreja dele, porque ele estava velhinho ainda, tocando piano lá e pregando às vezes. Falou, cara, um prédio gigantesco, maravilhoso. Eu vi os vídeos e fotos do lugar, né, todo com vidro por fora, é lindo. Acho que cabe umas 5.000 pessoas. Falou, cara, eu fui num culto lá, tinha 30 pessoas dentro da igreja. Não deixou um legado. Agora, quando a gente olha para a vida de Ezequias, e a gente vê que ele não deixou um legado, o que mais me assusta é que ele era um homem de Deus. Ezequias era um homem de fé, né? Então Ezequias, como a gente viu aqui, era um cara que batalhava espiritualmente, um cara que fez o povo se arrepender, um cara que trouxe um avivamento para o povo, um cara que tinha experiência com Deus, um cara que vivia no sobrenatural. Mas quando a gente olha para a vida dele, a gente vai ver que ele não conseguia pensar nada além dele, era só ele, para ele, era eu, e muitas vezes a gente faz as coisas de Deus mais pensando na gente do que em Deus mesmo. Eu quero que você vá comigo para 2 de Reis, capítulo 20. Segundo de Reis, capítulo 20, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, gente, é quase um trava-língua isso aqui, né? Vou falar a verdade. Nesse tempo, Merodach, eu vou ficar brincando, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente. Então isso aqui foi depois de ele ter ficado doente e Deus ter curado. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, olha a sentença: ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então olha só, ele está dizendo, olha, vai chegar um dia que tudo, não só o que você juntou, o que seus pais construíram, você mostrou com orgulho suas coisas, vai haver um dia que os caras da Babilônia vão vir aqui, e eles vão levar tudo que seus pais e você construíram. Agora você consegue imaginar alguém ouvindo uma sentença dessa e falando glória a Deus? Mas olha o que continua dizendo o texto:
Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Irmão, olha a profundidade do que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, não só vão roubar seus bens, tudo que você tem, mas eles vão levar seus filhos e seus filhos vão ser eunucos. Se você não sabe o que é um eunuco, eunuco é um cara que teve os testículos cortados, foi castrado. Por quê? Porque os eunucos normalmente cuidavam de bens financeiros e do harém do rei. Então, para não ter risco, eles castravam. Esses eram os eunucos. Então ele está dizendo, Ezequias, você não vai ter descendência, seus filhos não vão ter filhos, eles vão ser castrados, vão roubar tudo que você tem, a sua descendência vai acabar. Agora, o pior de tudo é a resposta de Ezequias em relação a essa palavra de Deus. Olha o que ele responde. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, porque pensava, haverás paz e segurança nos meus dias. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: vão fazer toda essa desgraça, mas não vai ser nos meus dias, é só depois que eu morrer. Glória a Deus, está tudo bem, que se lasque quem vem depois. Então, queridos, a gente tem conhecido homens de Deus que viveram coisas especiais e genuínas, mas arrebentaram as famílias. Hoje a gente não faz tanto isso, mas a gente já trabalhou muito com filhos de pastores, e a história muitas vezes é muito ruim. E você vê caras que eram homens de Deus, mas quantas vezes a gente viu filhos de pastores desviados, amargurados com a igreja, e aí quando você senta para conversar, para tentar ajudar, uma coisa que era comum da maioria meu pai tinha tempo para todo mundo, menos para mim. Hoje isso tem mudado, glória a Deus, mas eu cresci ouvindo que os filhos de pastores eram sempre os piores. No retiro, no departamento infantil, irmão, você viu os mais capetinha da igreja, eram os filhos de pastor. Dava vontade de botar a mão na cabeça e falar: sai moleque, deixa o capeta em paz. Parecia um Zé Chumirim na igreja, Mas é verdade, gente. As crianças assim, por quê? Porque os pais estavam preocupados com o ministério, com outras coisas, e a família era deixada de lado. Então a gente vai servir, a gente vai cuidar das pessoas, a gente vai desenvolver o nosso ministério, mas a gente nunca vai deixar a família, deixar que a família seja a prioridade. A gente tem um acordo aqui no presbitério, que isso nunca aconteça em nome de Jesus, mas que se um dos nossos filhos se afastar do Senhor, a gente para tudo para resgatar o filho. Até porque a Bíblia vai dizer que é a família que atesta nosso ministério. Quando Paulo vai falar para Tito e Timóteo das qualidades dos presbíteros, o que ele fala? Gente, se as igrejas no Brasil começassem a levar isso a sério, ia aparecer muita vaga de pastor no LinkedIn, porque fala assim que o presbítero deve ter os filhos crentes e não acusados de libertinagem. E aí diz assim: porque quem não governa a sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Cara, você não consegue fazer seu filho ser crente, você quer fazer a igreja ser crente, os filhos dos outros? Então a gente tem um testemunho incrível aqui. Eu quero dar uma honra para esse homem, o pastor Miguel Piper aqui, que era pastor, já faleceu, era pastor da CCC. Quando um dos filhos chegou na juventude, se perdeu em drogas. E o que ele fez? Ele entregou o ministério para o presbitério. É claro que ele foi respaldado pela igreja para isso, mas ele se afastou da presidência da igreja e foi atrás do filho para resgatar o filho. E enquanto ele não teve convicção e certeza que seu filho estava resgatado, restaurado, ele não voltou para assumir a igreja. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele ficou afastado da igreja mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos.
Então, querido, a gente nunca pode, e eu não estou falando só de pastor, eu estou falando aqui de todo mundo que se envolve ministerialmente. A Bíblia toda, ela traz essa ideia de uma continuidade geracional. Ela fala daquilo que nós precisamos deixar nos filhos. E eu não quero falar só de filhos naturais, depois eu vou falar mais disso. Eu quero que você pense nos filhos espirituais também. Eu quero ler alguns textos com você. Vá comigo para o Salmo 44:1. Salmo 44:1, a palavra do Senhor diz assim, olha: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Então essas pessoas estão chegando diante de Deus e dizendo: Deus, a gente ouviu dos nossos pais aquilo que você fez, quem você é, como que a gente deve se relacionar contigo. Eles estão dizendo: a gente tem uma carga dos nossos pais. Vá comigo um pouquinho para frente, Salmo 78, 3-4. Salmo 78, versículo 3, olha o que a Bíblia diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o poder e as maravilhas que Ele fez. Ele está falando dessa continuidade geracional. Ele está dizendo: olha, aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, nós vamos ensinar aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Eles estão dizendo aquilo que a gente recebeu de Deus, que nós aprendemos, as histórias, os testemunhos, a vida, a gente não vai encobrir dos nossos filhos. E aqui, para a gente não ficar só na paternidade física, mas falar dessa paternidade espiritual, a gente vê Pedro escrevendo para as pessoas a quem ele tinha responsabilidade. Pedro aqui, ele está percebendo que ele está para morrer, e ele começa a voltar nas igrejas onde ele cuidava. E ele está dizendo assim: ó, eu vim aqui, eu sei que vocês estão firmados em Deus, eu sei que vocês conhecem a verdade, eu sei que vocês estão firmados na palavra de Deus, mas de qualquer jeito, como eu estou sentindo que eu vou morrer, eu quero mais uma vez ter certeza que vocês não vão esquecer. Vá comigo para segunda de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 12. Então Pedro está dizendo assim, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. E aí ele vai dizer: olha, eu sei que vocês já estão cansados de saber isso. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Ele está dizendo: eu estou trazendo a lembrança, mas eu sei que vocês estão solidificados nessa verdade. Ele continua: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, ele está falando do corpo da vida, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar esse tabernáculo. Ele está dizendo: estou para morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então ele está dizendo: está chegando minha hora, e eu preciso garantir que as sementes que eu tenho lançado na vida de vocês vão ter continuidade. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Ele está dizendo: olha, eu preciso garantir que vocês não vão se esquecer. Queridos, eu lembro que os meus pais fizeram parte da igreja adventista quando eu era criança, né? A gente está longe disso. Hoje eu entendo que é uma doutrina extremamente equivocada. Como que a gente vai confiar em alguém que não come bacon, né, gente? Então, eu falo assim, a gente, para evitar a religiosidade, a gente gosta já de comer uma feijoada no sábado, que é para garantir.
Mas tinha uma coisa muito preciosa da igreja adventista. Olha, eu estou falando de algo quando eu tinha 5, 6, 7 anos. Porque o que os adventistas fazem? Eu nunca ouvi lá que isso vinha de uma tradição judaica, mas eles fazem um culto familiar na sexta-feira à noite no pôr do sol. Né? Por quê? Porque o judeu faz assim, ele faz o Shabat no final do dia da sexta, e aí o sábado que ele guarda é do final do dia da sexta até o final do dia do sábado. Então eles fazem o Shabat. Os adventistas que guardam o sábado também fazem esse culto familiar. E uma coisa que ficou guardada no meu coração, eu lembro de uma casa que a gente morava e dava para ver o pôr do sol. Então eles faziam sempre esse culto familiar no pôr do sol. Gente, eu tinha 5, 6, 7 anos. Até hoje, quando eu vejo um pôr do sol, não tem como eu não lembrar daqueles anos que a gente fazia o culto familiar. Você acha que eu lembro de alguma coisa que era pregada, ensinada? Claro que não lembro, mas ficou um depósito no meu coração, uma memória afetiva e espiritual em relação a isso. Eu e a Dani, a gente faz culto familiar com as crianças 3 vezes por semana. E desde que a gente foi para Israel, a gente tem feito o Shabat com eles. Então a gente faz orações de gratidão, a gente ceia com eles no final de dia da sexta. Não é preciso ser sincero com vocês, às vezes a gente faz um ajuste desse Shabat aí, porque eu viajo muito na sexta, quando na sexta não vai dar, a gente acaba fazendo na quinta, mas a gente tem procurado ser assim quase religioso com isso. E sabe que quando eu comecei a estudar sobre isso, e a gente viu isso acontecer na prática, lá em Jerusalém, eles têm, toda semana, eles leem os mesmos textos bíblicos e eles fazem as mesmas orações. Eu até comprei esse material judaico, não é um material cristão, é um material judaico. Eu queria ver a ordem, a gente foi ver o material e lembrou a ordem que eles fizeram lá, os judeus messiânicos, né, que não guardam o sábado, mas que fazem o Shabat, celebrando o sábado. Então, quando eu olhei para isso as primeiras vezes, parecia para mim uma coisa simplesmente religiosa, quase assim como uma reza. Estou repetindo sempre uma oração, é uma reza. Mas, irmãos, eu tenho entendido que o que eles estão fazendo é o que a Bíblia chama de inculcar aos filhos. Ou seja, eu vou lembrar esses textos semana por semana, eu vou fazer essas orações semana a semana, eu vou abençoar minha esposa e meus filhos semana a semana, porque eu preciso que eles se lembrem, que essas orações estejam no coração deles, eu preciso que isso seja marcado, porque isso me ajuda a garantir que a próxima geração vai carregar essas coisas. E eu não quero romantizar aqui para você e não dizer que é difícil fazer o culto familiar. Para mim é muito mais difícil do que para a Dani. Agora está ficando gostoso, porque as crianças estão entendendo mais. Né? Então o que a gente está fazendo hoje nesse culto familiar que a gente faz 3 vezes por semana? A gente está estudando, a gente já fez Provérbios, que a Dani comandou mais, e agora a gente está estudando de forma expositiva o Evangelho de João. Eu acho que a gente está no capítulo 5 de João, mas então o que a gente faz? Eu leio ali um subtítulo daquele, um texto curtinho, e eu faço ali uma exposição, eu estou ensinando eles ao quê? A buscar a interpretação da Bíblia. E aí eu começo a levar eles a fazerem as perguntas. Tá, quem que está falando? Tá, beleza. Está falando para quem? Tá. Por que ele está falando essas coisas? Eu estou ensinando eles a conversarem com o texto bíblico. E eu paro e demora, por quê? Porque a gente está falando de alguma coisa e diz que eles entraram no templo. Eu falo, por que eles entraram no templo? Eles entraram no templo porque os judeus tinham orações constantes. Eles iam orar 3 vezes no dia. Aí eu falo, o que era o templo? Esse dia do templo foi muito legal, porque eu desenhei o templo para eles, eu fiz as 3 partes, o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Eles fizeram perguntas super pertinentes. Nesses dias a gente estava, a Luíse tem 10 anos, ela fez uma pergunta que eu nunca tinha pensado. Não era se Adão tinha umbigo, né? Se eu não me engano, ela perguntou, pai, se Deus fez eles já grandes, eles falavam com Deus em qual língua, se eles não tiveram tempo de criança para aprender a língua?
Eu falei, caraca, nunca pensei nisso. Mas eles estão fazendo o quê? Estão conversando com o texto. Irmão, é bom assim todo dia? Não é. Tem dia que é extremamente desafiador, porque a Louise é super agitada, né? E ela tá virando de ponta cabeça, e ela tá me vendo, e daqui a pouco tá enfiando a cabeça pelo meio da perna para me enxergar. Aí passa um mosquito, ela viaja na maionese. Aí eu falo, vocês entenderam esse texto? Aí ela levanta a mão. Alguém tem alguma pergunta? Ela levanta a mão. Falo, fala filha, o que a gente vai comer depois? Tipo, né? Irmão, e eu vou te falar, me dá uma palpitação, é difícil, né? Mas é ela, é agitada. Esses dias eu até falei de manhã, eu fui com ela no festival aqui, estava vendo os negócios, e aí tem o corredor ali que é de salgadinho, e os vinhos é no mesmo lugar. Irmão, quando eu olho para o lado, a criatura estava de braço aberto, rodando no corredor, tipo o movimento pentecostal mesmo, sabe? Parecia um pirocóptero, assim, no corredor, mas tirando uma fina das garrafas de vinho de 500, 600 reais. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, olha as garrafas aqui. Nem vi, pai. Desculpa, né? Então, ela é agitada. Então, às vezes é difícil, irmão. Às vezes você termina um tempo desse e se fica com a impressão assim, cara, não entrou nada na cabeça dela. Mas você está fazendo um depósito. A gente tem um preconceito muito grande com a circuncisão, mas quando a gente olha o que a circuncisão significa, porque Deus chama Abraão e ele fala qual é o sinal: você vai cortar o prepúcio do pênis no 8º dia. Irmão, era tão sinistro isso. Eu não sei se você conhece essa história, né? Mas a Bíblia fala que Siquém violenta Diná, que era filha de Jacó. Você conhece essa história? E aí, né, ele estupra essa moça, fica encantado com ela, estupra ela, e ela volta para a casa de Jacó e encontra com os irmãos. E aí tinham 2 irmãos, que eram os irmãos diretos, que eram Simeão e Levi, e ela fala, olha, fui estuprada por Siquém. E aí, o Antigo Testamento é muito louco, né? Aí Siquém vai com o pai dele, e eles vão falar com Jacó, falam, meu filho se encantou pela sua filha, e ele quer casar com ela. E aí, Simeão e Levi estão olhando, eles chegam para o pai e falam assim, pai, se eles querem casar com ela, ele fala, me dê a sua filha por casamento, nós vamos dar as nossas filhas com casamento, vamos unir os povos e as famílias. E eles falam, olha pai, se eles querem a nossa irmã como esposa, eles precisam se circuncidar. Então aqui tem uma coisa interessante, porque mesmo os judeus sendo um povo separado, né? Então um gentil, mesmo na época, podia se circuncidar e entrar na aliança junto com o povo de Israel. Para mim isso aqui já era um sinal do que Deus queria fazer com os gentios, né? Um gentil podia entrar na aliança. Então eles falam, olha, nós somos todos circuncidados, se vocês se circuncidarem, a gente deixa você desposar e levar ela como esposa. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que quando chegou o 3º dia depois da circuncisão, que era o dia que a infecção estava pior, Simeão e Levi entraram na cidade e os 2 sozinhos mataram uma cidade inteira, porque a dor era tão grande que esses caras não conseguiram nem se defender. Isso aqui é só para você entender o que é a circuncisão. Graças a Deus isso ficou para os judeus, né, irmão? Quando você pensa, puxa, deve ser muito legal ser judeu, aí você lembra de circuncisão, deixa quieto, né? Então, a gente tem um preconceito, mas quando Deus estabelece isso com Abraão, o que Deus estava mostrando? Ele está mostrando o sinal, eu vou pôr no seu órgão reprodutor, de onde sai a semente, aquilo que faz você semear a geração futura. Deus está dizendo, o que eu faço com você precisa passar pelas gerações. Quando Deus faz a comissão com Abraão, Ele está falando disso. Vá comigo para Gênesis 18. Eu quero mostrar uma coisa interessante nesse texto para você. Gênesis capítulo 18, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: porque
o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Então Deus está dizendo assim: Abraão, eu estou te dando essas coisas, mas você precisa ordenar isso aos seus filhos. As promessas para você vão se cumprir na futura geração. E o mais interessante aqui é que quando Deus fala assim: Abraão, eu estou te falando isso para que você ordene seus filhos. A palavra ordene aqui é a palavra hebraica tsavá, que é exatamente a mesma palavra que Isaías usa para falar para Ezequias: põe em ordem a tua casa. Então Deus está falando da mesma coisa aqui. Agora, muitas vezes a gente vê hoje pais preparando pessoas para a vida, para os negócios, para serem bons cidadãos, mas não põem o mesmo empenho para preparar e formar homens e mulheres de Deus. Talvez você invista financeiramente, você paga um colégio caro para o seu filho, uniforme. Pastor, meus filhos vão em colégio público. Mesmo assim você investe recursos, você investe dinheiro, você investe tempo. E às vezes o nosso investimento para a gente formar homens e mulheres de Deus não é nem perto de ser parecido com isso, né? Então, queridos, a Bíblia tem tantos exemplos disso, né? É muito interessante, porque a gente guarda no nosso coração só que Israel rejeitou a direção de Samuel. Então, você conhece a história, a Bíblia fala que o povo chega para Samuel e fala assim: Samuel, era o tempo dos juízes, né? Então não tinha rei, nunca havia havido rei sobre Israel. Os períodos da Bíblia, que a Bíblia fala dos juízes, né? Houveram vários. Então eram pessoas que desenvolviam uma função tanto governamental quanto espiritual. Samuel foi o último, e eles chegam para Samuel e falam assim: Samuel, levanta um rei como as outras nações têm. A Bíblia diz que Samuel fica chateado e vai para Deus, né? E Deus fala: Samuel, eles não rejeitaram só você, mas rejeitaram a mim. Mas eu quero mostrar para você que o povo não rejeitou o que Samuel estabeleceu de graça, mas existia um motivo justo, honesto, para o povo ter pedido um rei. Que motivo foi esse? Vá comigo para 1 Samuel capítulo 8. Primeiro Samuel capítulo 8, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Olha o que a Bíblia diz: porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já está velho e seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém essa palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a mim, para não reinar sobre ele. Querido, mas atrás desse desejo do povo existiu uma queixa honesta. Então aqui a gente está falando dos anciãos, os sábios de Israel, que estão chegando e falando: Samuel, você não pode morrer e deixar a gente com essa íngua que são seus filhos. Eles não são como você, eles não andam nos seus caminhos, eles perverteram o juízo. O que é perverter o juízo? Esses líderes julgavam as causas do povo. Eles estão dizendo, eles aceitaram suborno, eles se tornaram ambiciosos, e eles dizem: Samuel, você vai morrer
e a gente vai ficar aqui debaixo desses caras. A gente não quer isso. Apesar dessa palavra de Deus, depois de Saul vem o rei Davi, que é inclusive um símbolo de Jesus. Então existia uma queixa aqui real. Queridos, no começo desse ano, a gente estava numa reunião da Ticum, e a gente estava falando sobre isso, sobre tocar as gerações. E a gente estava ali abrindo o coração e falando das dificuldades que nós temos, às vezes, de entender a próxima geração, porque parece que as mudanças, elas são cada vez maiores. E aí a gente falando sobre isso, eu lembro que o Alessandro acho que fez 31 anos agora. Ele é muito novinho comparado comigo. E ele falou assim, e as igrejas One são igrejas majoritariamente de jovens. E o Alessandro falou assim, gente, eu já não consigo me conectar com a galera de 18 anos. São muito diferentes. Mas ele falou uma frase, ele falou assim, só que a gente fica só criticando essa geração, que é uma geração Nutella, que é uma geração fraca, que é uma geração que não buscou Deus, que é uma geração que não experimentou as coisas de Deus como nós experimentamos. E ele falou assim, se a gente não converter o nosso coração aos filhos, a gente vai perder uma geração inteira. E pela primeira vez na vida, porque é engraçado que a gente vai ficando velho e não percebe, mas eu nunca olhei esse texto me olhando como pai, mas sempre olhando que eu tinha pais espirituais que precisavam converter o coração a mim. Foi a primeira vez que eu olhei para esse texto e eu falei, cara, eu sou esse pai que precisa converter o coração aos filhos. E isso mexeu muito comigo. E eu entrei num processo de arrependimento. De falar, cara, eu julguei essa geração. E sabe o que é mais importante diante disso? Eu comecei a lembrar dos homens de Deus que tocaram minha vida. Quando teve todo aquele despertamento no Brasil, no final dos anos 80, dos anos 90, começo dos anos 2000, eu fui extremamente tocado por homens como Judson de Oliveira, David Keelan, Antônio Cirilo e o Dan Duque, que é nosso pastor ainda. Então, o que eu experimentei de Deus, e o que eu experimentei estar num ambiente de glória, foi porque esses homens foram fiéis, e eles experimentaram coisas em Deus e proporcionaram para a minha geração experimentar isso. Eu vou fazer um parênteses aqui, vou contar uma história. A gente tem uma igreja no Rio Grande do Sul de amigos do coração, que a gente eu vou há uns 8 anos ministrar lá. É uma igreja que a gente ama de todo o coração. São amigos. A gente conheceu ministrando, mas hoje nós somos amigos. E eles nos ouvem muito. E tem um casal lá que faz parte da liderança, ouve muito a gente falar sobre adoração, sobre vida devocional, sobre a intensidade na adoração. E a gente estava, acho que mês passado, lá no Rio Grande do Sul, e esse casal veio procurar a gente chorando, a menina em lágrimas. E ela falou assim, eu preciso pedir perdão para vocês. E a gente pensou, mas perdão do quê? Ela falou, gente, a gente sempre gostou de ouvir vocês, mas a gente achava vocês muito exagerados sobre o que vocês falam de adoração. Eu falava, eles valorizam demais, eles deixam muito mística a coisa. Quando eles começam a falar de adoração, e que o culto de domingo tem 1 hora de adoração, 1h15, eles são meio exagerados. Eu acho que eles enfeitam o pavão demais com isso. E aí eles falaram, a gente nunca tinha ido na Cornerstone, e a gente foi num domingo. A gente não conseguiu parar de chorar durante a adoração. Quando o culto acabou, a gente entrou no carro que a gente não conseguia falar um com o outro. E quando a gente conseguiu falar, a primeira coisa que a gente disse é, agora eu entendo do que eles estavam falando. Porque eles falavam de coisas que a gente não entendia, porque a gente nem sabia o que era.
A gente nunca tinha experimentado um ambiente de adoração livre. E claro que isso nos tocou muito, mas o que eu quero te dizer? Se eu acho que essa geração não experimentou coisas que eu experimentei, e não aprendeu a mergulhar em Deus, e não tem a mesma fome de Deus que a gente tinha, e não conhece a glória de Deus como a gente conheceu, não é porque eles estão falhando, é porque eu estou falhando, porque eu não fui fiel em passar para essa geração como o Dan foi fiel em passar para mim. E gente, eu precisei me arrepender muito disso. E eu falei, Deus, eu estou culpando eles e a culpa é minha. Existe até hoje a Igreja Batista Shalom aqui, lá nos anos 2000, começo dos anos 2000, 99, 2000, né, o Eros e a Andressa foram de lá muitos anos, era a igreja que mais recebia David, Cirilo, Danduque, Judson, Gregório. Quantas vezes eu fui lá, gente? Quantas experiências eu tive lá, como eu fui incendiado naquele lugar para tudo que eu vivo hoje, como eu sou grato a essa igreja. E a oração que eu tenho feito para Deus é: Deus, eu quero multiplicar o legado que eu recebi, não só desses homens, mas eu quero ser esse lugar na cidade. E hoje a gente ouve algumas coisas, tem pastor aqui da cidade, ou de cidade de região metropolitana, que fala assim: ah, pastor, quando a gente quer dar uma chapadinha, quando a gente quer um ambiente mais livre, eu junto a minha liderança aqui, eu vou lá para Cornerstone. Então, queridos, se eu estou vivendo algumas coisas, é porque alguém um dia parou para fazer um depósito na minha vida. O Dan tem 82 anos. O Dan é nossa cobertura até hoje. Esse cara que viveu todas as coisas, ele parou para me ouvir. Ele parou para me dar atenção. Ele decidiu estar com a gente. Eu fiz um anel aqui. O Dan, ele dá um anel para os discípulos próximos dele. Quem ele considera que ele construiu uma paternidade espiritual, ele dá um anel, que é um símbolo de aliança, de gratidão. Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um anel para os pastores aqui. Eu falei: cara, vocês não precisam usar. Eu falei: não é usar o anel, mas eu quero que isso seja um símbolo da aliança que a gente tem ministerial. Nós somos irmãos aqui, numa mesma missão, o mesmo propósito. Isso simboliza a aliança que a gente tem. E eu falei: e por outro lado, eu quero multiplicar o que o Dan fez em mim. Eu quero que ele possa olhar para mim e falar: olha, o que eu depositei na vida desse menino aqui, ele está passando para outros. O Dan fala muito de fazer transferência, né, da importância de você impor as mãos nas pessoas. Toda vez que ele me encontrava, ele falava assim: você está viajando, você está impondo as mãos nas pessoas? Eu falava: toda. Ele fala: isso é muito importante. Agora, toda vez que eu encontro ele, eu já falo: e ó, Dan, estou colocando a mão, estou impondo as mãos sobre as pessoas. Ele fala isso. E eu falo: ó, Dan, você não está lá, mas uma porção sua está em mim, e eu estou fazendo a mesma coisa que você fazia. Então a gente precisa entender, querido, esse encargo geracional. O Haroldo, quem já viu o Haroldo aqui com a gente, o Harold Walker? Ele é sensacional, gente. Esse cara tem sido a minha vida e da Dani um presente. Qual que é a minha história com o Haroldo? Em 2004, eu li o livro A Igreja do Século XX, a história que não foi contada, que a gente tem aqui. Esse livro mudou minha história. Esse livro é do John Walker, ou Seu João, como eles chamam, que era o pai do Haroldo, do Harold Walker. Então ele conta a história de todos os movimentos que tiveram no século XX. E é muito precioso, porque não só ele conta as histórias, mas ele faz uma avaliação. Ele diz assim: cara, o que deu certo nisso e o que deu ruim. E quando eu li esse livro, era o ápice do despertamento aqui no Brasil. Então eu li esse livro, eu consegui olhar para várias coisas que eu vi dando errado depois. Eu escrevi inclusive um livro que o nome inicial era Desvios na Geração do Avivamento. A editora quis mudar o nome,
mas isso me despertou para escrever, me fez ler a história dos avivamentos, me fez ter uma visão crítica dos avivamentos. E eu sonhava, eu falei, mano, esses caras aqui estavam em São Paulo. Quando encontrei com o Fábio Coelho a primeira vez, alguns anos atrás, e ele falou para mim, quem me discipula é o Harold Walker, eu falei, cara, eu tenho sonho de conhecer eles. Ele falou, então você vai conhecer. Falou, Haroldo, acho que tem uma agenda aqui em Curitiba, eu vou falar para ele estar com você. Gente, a primeira vez que ele veio, ele passou, acho que a tarde do domingo aqui, boa parte da tarde do domingo, com o presbitério e a liderança. Então ele parou para nos ouvir e nos ministrar. O Haroldo não fica falando isso, mas ele está com câncer, né? Ele veio aqui a primeira vez, 2 meses depois ele diagnosticou câncer. O que o sobrinho dele, que é oncologista, falou para ele 2, 3 meses atrás, tio, eu sinto dizer para você, mas seu estado é terminal. Pela medicina, eu te dou de 6 meses a 1 ano. Isso faz uns 3 meses já. Cara, o Haroldo não para. Ele está com a gente toda hora. Eu vou para o Japão em novembro, junto com ele e com o Ariel de Israel. Legado, como que eu não vou honrar o que esse homem está depositando na minha vida, e eu não vou entender que eu tenho uma obrigação diante de Deus de fazer o mesmo depósito em outras pessoas. Então, quando eu olho aqui para a igreja, eu falo isso para os pastores, me toca tanto que às vezes eu vejo as crianças aqui, e eu entendo que a gente está construindo algo aqui como Cornerstone, que é muito maior do que eu, que a Dani, que os pastores aqui. Sabe por quê? Porque o dia que eu não tiver mais aqui, isso vai continuar. Eu vejo as crianças, toda vez que a gente apresenta uma criança, eu fico pensando, cara, talvez seja a pessoa que a gente vai estar daqui a uns anos enviando para o campo missionário, talvez seja um pastor que vai ser um pastor aqui da igreja, talvez seja alguém que vai influenciar, vai tocar essa cidade, são a garotada que vai estar ministrando adoração aqui daqui a pouco. O que significa isso? Que é muito maior do que eu. É muito maior do que eu não sou quase nada nisso, eu sou só um facilitador para algo que Deus está fazendo através das gerações. Então é muito interessante que a Bíblia fala do espírito de Elias. Então a Bíblia diz, olha, o espírito de Elias, a Bíblia fala, o Senhor virá como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e ela fala do espírito de Elias que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então a Bíblia vai falar 2 vezes isso, primeiro em Malaquias 4:6, depois em Lucas 1:17. Na primeira vez a Bíblia fala, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então primeiro é o coração dos pais aos filhos, porque normalmente quem tem a resistência não é o filho, quem tem a resistência é o pai. E quando os pais convertem o coração aos filhos, os filhos convertem o coração aos pais. Lá em Lucas não vai nem falar do coração dos filhos aos pais, só fala do espírito de Elias que vai converter o coração dos pais aos filhos. Só que sabe o que é interessante? É que Elias não teve filhos naturais. Elias não gerou filhos, mas a Bíblia diz que esse espírito que converte o coração dos pais aos filhos é o espírito de Elias. Agora Elias investiu na próxima geração. A Bíblia fala dos moços que andavam com Elias. Então, por exemplo, a Bíblia vai dizer lá em 1 de Reis, capítulo 1, versículo 19, vai dizer que tinha um moço que andava com Elias, e aí quando Jezabel falou que ia matar Elias, estava cortando, decapitando a cabeça dos profetas, a Bíblia diz que ele vai para uma cidade chamada Berseba e ele deixa lá esse moço. Esse moço não aparece mais na Bíblia. Por que Elias deixou ele lá? Provavelmente porque ele não queria que esse moço morresse. Falou, cara, se Jezabel me pega, ela vai matar, e se esse garoto estiver comigo, vai matar o garoto também. Aí quando ele joga a capa sobre Elias, né, esse texto é muito louco, porque ele joga a capa, ele sai andando, a Bíblia diz que ele tem que correr atrás de Eliseu, né, sinal que o quê? Que ele lançou a capa e saiu fora. E quando o risco de morte começa a chegar, ele tenta fazer a mesma coisa com Eliseu. Ele diz, olha, eu vou para tal lugar, você vai ficar aqui. Mas Eliseu era encardido.
ele fala de jeito nenhum. E é engraçado que ele não jura por ele mesmo, né, pela vida dele, jura pela vida de Elias. Ele fala: juro pelo Senhor e pela sua vida que eu não vou te deixar. Por quê, irmãos? Elias tenta se livrar de Eliseu, proteger a vida dele, mas a verdade é que Elias já tinha deixado um depósito suficiente na vida de Eliseu, para ele ter o mesmo coração que Eliseu. Ele já tinha deixado tudo para trás, ele já tinha queimado as carroças, ele já tinha se despedido dos pais, ele já era parecido demais com Elias. E ele falou 3 vezes: tão certo como vive o Senhor, eu não vou te deixar. Então, Elias não teve filhos naturais, mas o que ele deixou para a geração seguinte? Quem sabe me responder? Quê? Ele deixou uma porção dobrada do Espírito que tinha nele. Ele diz: eu vou, mas vai ficar sobre você uma porção dobrada do que eu tive. Então, queridos, é claro que eu estou falando sobre tudo isso, e não tem como a gente não olhar para a nossa família, para os nossos filhos, mas existe uma carga de entender ou tocar a próxima geração. Você sabe que toda vez que eu faço um velório, irmão, o velório é uma coisa complicada, você não tem muito o que dizer no velório. Tem gente que adora fazer o velório, o cara que é mais evangelista, né? Tem os caras que são papa velório mesmo. Eu vou dizer para você, eu faço porque eu preciso fazer. Agora, uma coisa que eu sempre faço nos velórios, e o velório, todo velório, ele traz um impacto sobre você, ou sobre mim sempre traz. Por quê? Porque quando você olha para um caixão, você lembra que você não vai viver para sempre. É por isso que Eclesiastes vai dizer que a casa de luto é melhor do que a casa de festa. Por quê? Porque a casa de luto faz a gente lembrar que a vida tem um fim e que ninguém vive para sempre. E uma coisa que eu sempre costumo dizer nos velórios é o seguinte: irmão, você vai no velório, não importa a grana que o cara tinha, não importa os bens que o cara tinha, não leva nada, chega ali é só o corpo. Agora existe algo que a gente leva. O que a gente leva? Eu não lembro se é Apocalipse 12 ou 14 que fala isso. Apocalipse vai dizer assim: bem-aventurados os santos, porque as suas obras os seguem. Então a Bíblia diz que a única coisa que segue a gente para a eternidade são as nossas obras. Agora eu quero que você entenda como obras aqui, tudo que eu construo na vida do outro. Então aquilo que eu construo na vida de outra pessoa, isso ecoa pela eternidade. Quando eu prego o evangelho para alguém, quando eu faço alguém despertar para o ministério, quando alguém se converte, isso é uma coisa que ecoa pela eternidade. E aí Deus está dizendo para nós: o dia que você for, as suas obras vão seguir você, isso não vai ser esquecido, isso vai ecoar pela eternidade. Então que privilégio que a gente tem, que é de construir coisas na vida de outras pessoas. Então a gente vive, queridos, um modelo de igreja, e é claro que eu não estou falando só do discipulado, mas o discipulado fala muito disso, que é eu pegar, o que é o discipulado, irmão? É simplesmente eu dar para outra pessoa aquilo que eu já recebi. Como que é que você honra o cuidado que você recebeu? Dando para outro. Como que você honra a instrução que você recebeu? Oferecendo para outro. Como que você honra o ensino, a graça, o cuidado, o amor, a repreensão que você recebeu? Fazendo a mesma coisa com outro. É dizendo: aquilo que eu recebi não vai parar em mim. Então é claro que o discipulado é um facilitador disso, mas nós fazemos isso como irmãos também, e é claro, nós precisamos fazer para os nossos filhos, para a nossa casa. Como que a gente desperta a paixão dos filhos? Alguém um dia te ajudou a despertar uma paixão por Jesus no seu coração. Como que eu levo outras pessoas
a descobrirem. Eu amo quando eu ouço testemunhos de pessoas aqui que são tocadas pelo comportamento de vocês na adoração. Esses dias alguém me falou, olha, chegou uma pessoa para mim e falou, olha, eu vejo você adorando, chorando, como que eu faço para sentir a mesma coisa? Então nós precisamos pensar em um Deus que tem um clamor, um grito que é geracional e que está pensando naqueles que vêm depois de nós. Eu queria pedir para a gente terminar de um jeito e até pedir para pegar as crianças, mas vai demorar muito. Mas eu queria que a gente pudesse levantar um clamor aqui pelas nossas famílias. Talvez você precise levantar um clamor, irmão, por um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe que não é salvo. Talvez você tenha um filho que está afastado de Deus. Talvez você está ainda com seu filho criança, que não chegou na época de discernir e escolher nada. Mas eu vou até pedir ajuda dos pastores, eu queria que a gente pudesse fazer algumas orações sobre isso. Você que discipula pessoas, a gente precisa orar pelas pessoas que a gente cuida, gente. A gente ensina, instrui, mas a nossa intercessão por eles, a nossa oração, ela é indispensável. Talvez você esteja aqui em família, talvez você tenha parentes que estão sentados separados. Eu queria estimular vocês a procurarem essas pessoas, a orarem juntos. Talvez você tenha uma palavra profética para alguém. Eu queria que a gente tivesse bem liberdade nesse tempo, o pessoal do profético. Estou vendo algumas pessoas aí, se você tiver uma palavra sobre alguém. Mas eu queria que a gente tivesse um tempo de intercessão, de oração. Se você falar assim, pastor, eu sinto um encargo, eu posso fazer uma oração? Eu queria que você viesse aqui, eu só vou pedir, não demore, não cante, mas eu tenho uma carga, eu sinto que eu tenho uma oração para liberar, eu quero te chamar para você vir aqui na frente e fazer essa oração. Enquanto a gente adora o Senhor, eu queria pedir para o Eros já vir aqui fazer a primeira oração. Eu vou pedir para você ficar em pé. Vamos ficar em pé, você está com seus filhos aí, abraça seus filhos, sua esposa, ora com eles. Amém. Jesus, nós nos colocamos diante de você agora, Senhor, com esse coração, entendendo como nós precisamos tocar as próximas gerações e como as coisas que o Senhor colocou dentro do nosso coração, nós precisamos passar aos outros, Senhor. Não somente aos nossos filhos dentro da nossa casa, mas também aos nossos filhos espirituais, Senhor Jesus, dentro dessa família espiritual que o Senhor nos deu. Espírito Santo, eu oro para que você venha a trazer cada vez mais esse sentimento dentro de nós, de um dever que nós temos em relação à geração em que nós vivemos. Nós sabemos que o Senhor é extremamente decidido, você não faz nada de acordo com o que está aparecendo na frente, mas você é intencional. E se o Senhor nos colocou nessa geração, se o Senhor nos colocou nessa cidade, se o Senhor nos colocou nessa igreja, o Senhor tem um propósito para isso. E nós queremos abraçar esse propósito e falar que essa geração é nossa. Nós temos um chamado para isso, nós queremos tocar essa geração. E eu te peço, Espírito Santo, venha trazer cada vez mais essa necessidade dentro de nós, de transmitir aquilo que o Senhor fez, a sua palavra, para a nossa família, para as outras gerações, para quem está próximo de nós. Senhor, nós queremos testemunhar dos teus feitos, nós queremos testemunhar de quem você é, nós queremos tocar a próxima geração, nós queremos tocar os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, nos faz extremamente diligentes, nos ensina, Senhor Jesus, a transmitir isso para as próximas gerações. Eu oro, Senhor Jesus, pelas famílias dessa casa, de pais
de filhos e de avós que estão junto conosco, em comunhão junto conosco. Eu oro para que o coração dessas famílias se voltem a dentro delas mesmas, que eles se voltem dentro de um propósito familiar. Eu abençoo as famílias, em nome de Jesus, irmão. Eu abençoo as famílias aqui, que têm um coração voltado para os mesmos propósitos. Podem ser propósitos até mesmo profissionais de uma carreira, ou pode ser propósitos ministeriais. Podem ser famílias que compartilham os mesmos dons. Às vezes você com a sua família compartilha, por exemplo, um dom da música, ou vocês são muito bons no ensino, ou vocês queimam no coração as missões, ou até mesmo dentro de ambientes profissionais. Você é médico, seu filho é médico, ou você é advogado, gostaria que seu filho fosse advogado, porque você entende que tem algo a respeito disso. Nós temos falado o quanto nós precisamos ser intencionais, de que nós precisamos conectar a nossa vida com aquilo que o Senhor está fazendo. Então eu abençoo, eu quero orar por isso. Queria que, se você entendesse que a sua família tem algo, sabe, em volta de vocês, que você intercedesse junto comigo. Senhor Jesus, eu oro, eu sinto realmente isso. Senhor, eu oro para essas famílias da nossa casa. Espírito Santo, que esse elo entre avós, pais, filhos, entre gerações, sobre um chamado que você tem colocado sobre as famílias, eu quero os abençoar agora em nome de Jesus. E eu quero declarar que eles irão cumprir o propósito que o Senhor desejou desde o início, que fundou essas famílias. Que eles cumprirão o chamado que o Senhor tem colocado dentro dos seus corações, que eles estão carregando uma porção especial a respeito de algo, que o Senhor esteja entregando na mão dessas famílias, as pessoas em que elas devem tocar. Senhor Jesus, eu abençoo, em nome de Jesus, os chamados familiares dessa casa. Que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que nós venhamos a ver aqui os corações sendo trocados, os corações sendo compartilhados na mesa de casa, durante os cultos familiares, durante as refeições juntos. Que os corações sejam compartilhados para a glória do seu nome, Jesus, para que o seu nome seja grande, para que a sua fama se espalhe não só no nosso meio, mas nessa cidade, em nome de Jesus. Senhor, continuando a oração do Eros, eu repito, Senhor, amolece o coração dos pais, amoleça o coração dos filhos. Eu oro por todo problema familiar que de alguma forma aconteceu dentro das famílias. Nós não sabemos, Pai, tudo que acontece, mas eu oro que tudo que endureceu o coração dos pais nessas famílias, e tudo que de alguma forma endureceu o coração dos filhos, eu oro, Senhor, por um quebrantamento agora, coletivo. Famílias quebrantadas no altar. Senhor, fere o coração dos pais, fere o coração dos filhos. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro que haja realmente uma conversão, e que todos os problemas sejam resolvidos. Eu oro pelo perdão acontecendo na mesa de casa. Senhor, eu oro que antes das refeições, aquele que tem alguma coisa contra o seu filho, a sua mãe ou o seu pai, eu oro por uma abertura de coração e o perdão acontecendo nos lares. Em nome de Jesus, Senhor. Talvez alguns de nós aqui, Senhor, tenhamos que ligar para os nossos pais, ligar para os nossos filhos,
mandar uma mensagem, dar o primeiro passo. Eu oro que todo orgulho caia por terra agora, Senhor. Eu oro que todo medo caia por terra também, Senhor. E que realmente o perdão do alto aconteça nos lares, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Atos 13, capítulo 36 diz: tendo, pois, Davi servindo ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados. Eu oro, Senhor, que famílias aqui tenham clareza de propósito para servir a sua geração. Eu oro por filhos que têm clareza de propósito para servir essa geração. Eu oro por uma igreja, Pai, com clareza de propósito para servir a sua geração. E não apenas servir essa geração, Senhor, mas que também prepara a próxima geração. Deus, abre os nossos olhos para essa próxima geração, Senhor. Nós nos arrependemos essa noite, Pai, por todas as vezes que simplesmente criticamos a próxima geração. E muitas vezes a nossa boca foi mais para amaldiçoar do que para abençoar a próxima geração, Senhor. Então eu oro, Senhor, nos perdoe por todas as palavras lançadas de maldição para essa próxima geração, por toda maledicência, por tudo que falamos, porque a nossa geração simplesmente é diferente. Eu oro, Senhor, converta o nosso coração como pais para essa próxima geração, que nós realmente possamos preparar os nossos filhos, possamos preparar aqueles que são os discípulos de Cristo que o Senhor nos confiou. Deus, nos dê um coração quebrantado realmente, nos dê um coração com clareza de propósito, nos ajude a lançar as flechas que precisam ser lançadas, Senhor. Nos ajude a polir as flechas. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Nós carecemos da sua graça para isso. Nós não queremos fazer isso na força do nosso braço. Nos dá clareza de propósito para essa próxima geração, Senhor. Que eles possam construir em cima daquilo que a gente já construiu. Senhor, nos dá um coração que lança a próxima geração. Por favor, Senhor, nós não queremos olhar apenas os problemas, nós não queremos ficar apontando apenas os erros, mas, Senhor, que o nosso coração seja realmente um coração paterno, que se preocupa com aquilo que vai acontecer, que se preocupa com para onde estamos enviando essa próxima geração. Nos ajude, Senhor, a polir essas flechas. Nos ajude, Senhor, a deixar alinhada essas flechas com a graça, no poder do Teu Espírito. Por favor, Senhor. Eu oro essa noite também por famílias apostólicas. Eu oro por famílias sacerdotais. Eu oro, Senhor, que essa casa tenha famílias sacerdotais, famílias apostólicas. Filhos que conhecem o Senhor desde cedo. Filhos que aprenderam a ouvir a voz do Senhor. Nos ajude a ensinar os nossos filhos, Senhor, para que possamos realmente preparar uma geração sacerdotal verdadeira. Senhor, nos ajude como pais a sermos exemplos. Nós não queremos simplesmente falar. Nós sabemos que o exemplo ele arrasta, Senhor. Então nos ajude a sermos bons exemplos de bons maridos, de boas esposas, de bons pais, de bons pastores, de bons amigos. Nos ajude, Senhor, a sermos bons exemplos de como um cristão, como um sacerdote, como uma casa, como uma família deve caminhar, Senhor. Nós oramos por famílias para a glória de Deus.
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. A lançar, ensina-nos a lançar as flechas que acertam o alvo. Ensina-nos a lançar, ensina-nos a lançar as flechas que acertam o alvo. Ensina-nos a lançar, ensina-nos a lançar as flechas que acertam o alvo. Ensina-nos a lançar, ensina-nos a lançar. Amém, queridos? Eu quero te estimular quando você pegar seu filho ali no departamento infantil, seja no carro, indo para casa ou em casa, melhor ainda. Ora com seus filhos, corrige alguma coisa se precisar corrigir. E é isso. Vou te incentivar a fazer sua inscrição para a escola Teruá. Semana que vem a gente está aqui de volta, se Deus quiser. No domingo eu e a Dani a gente viaja sexta e sábado, mas no domingo a gente está aqui. E é muito bom estar em casa. Amém? Senhor, nos leva para casa em paz, em segurança, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito seja conosco, Senhor. Continua ministrando ao nosso coração, marca essa verdade no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.